Olá a todos! Como é que vocês estão? Como é que estamos? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 11 de fevereiro de 2025. Terça-feira, chuvas intensas, aí alerta amarelo, dia nublado, quente e abafado, aí por volta de 30 graus agora na capital paulista. Não se pode deixar de falar nele, né? No diabo loiro, né? No homem que é o centro de todas as atenções e que pretende mudar tudo na face da terra. Veja, como se já não houvesse uma tragédia tremenda lá na Palestina, fizemos tantos vídeos, né? E como se Biden, o genocida Netanyahu, né? Como se as coisas não pudessem piorar mais. Trump acaba de ameaçar a população palestina. Diz que vai acabar com tudo, que vai arrasar tudo. Veja, ele é o homem das duas caras, né? Ele é o homem que ameaça, ameaça e ameaça, e vive ameaçando. Bom, mas este não é o nosso assunto de hoje, talvez seja o assunto de amanhã, né? Hoje eu vou falar sobre a prisão das prisões, né? Paredes lisas, luzes acesas 24 horas por dia. A prisão de segurança máxima de El Salvador foi oferecida, aliás, ao loiro, né? Foi oferecida ao Donald Trump, que ficou bastante feliz com a oferta e já pode ser que ele ofereça também, né, alguns imigrantes, né, para enviar lá para esta prisão. Veja, o Centro de Confinamento do Terrorismo, que é o nome, né, tem capacidade para abrigar 40 mil detentos e é a menina dos olhos do programa prisional do líder salvadorenho Nayib Bukele. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofereceu-se para receber presos condenados nos Estados Unidos, incluindo cidadãos americanos, né? No sistema prisional salvadorenho. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, disse que é uma oferta de amizade entre povos irmãos, né? O destino final dos detentos é o CECOT, o Centro de Confinamento do Terror, né? O CECOT foi inaugurado com pompa em julho de 2022, durante o primeiro mandato de Bukele. A prisão de segurança máxima, assim como Alcatraz já foi, né, da América Central, né? Não, ela é chamada Alcatraz da América Central, né? Alcatraz é aquela prisão que foi considerada a prisão mais segura do mundo, né? Até ser vencida em 1962 por 3 presos, Frank Morris e os irmãos John Anglin e Clarence Anglin, que conseguiram escapar da prisão de segurança máxima localizada na ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, né? E Alcatraz foi para o beleléu, né? Bom, a política de Bukele fulminou as gangues, a famosa Mara Salvatrucha, MS-13, e o Barril 18, que dominavam porções extensas do território de El Salvador, ao custo de um regime policial duríssimo que deteve 83 mil pessoas, naturalmente sem ordem judicial alguma, né? O Centro de Confinamento do Terror, né, CECOT, é uma mega prisão inaugurada pelo presidente salvadorenho Nayib Bukele, 31 de janeiro de 2023. Portanto, ela já tem 2 anos, né? O CECOT é um símbolo da guerra contra as gangues e da política de segurança de Bukele. O apoio a Bukele e a sua fama se baseia na drástica redução de homicídios em El Salvador desde que ele assumiu o governo do país, que já chegou a ser o mais violento do mundo. Muitas pessoas respiram aliviadas em El Salvador, sobretudo nos bairros que eram controlados pelas gangues, onde a regra era ver, ouvir e se calar. Os moradores já não sofrem perseguição e represálias. Bom, mas 5 meses após a sua inauguração, o CECOT também se tornou um símbolo do que os críticos chamam de um regime de exceção. Desde o início desse regime de exceção, aí, quase 70 mil pessoas já foram detidas, garantias foram suspensas, existem inúmeras denúncias de graves infrações aí aos direitos humanos dos criminosos, né?
Por exemplo, fuzilamentos, né? Em 76 fuzilamentos em março de 2022, prisão arbitrárias, torturas letais, né? Tudo sob a custódia do Estado. Milhares de salvadorenhos estão há meses sem ter notícias aí dos seus familiares presos e procuram os entes em raros vídeos, fotografias ou espiando por pequenas frestas nos muros das prisões que conseguem alcançar. Bom, isso é realmente uma informação que eu vi uma foto lá de uma pessoas tentando ver através dos muros imensos da prisão em frestas. Eu não sei como é que é possível isso, né? O Secote foi apresentado ao povo salvadorinho em cadeia nacional de rádio e TV como a maior prisão das Américas. Segundo o governo de El Salvador, o centro tem capacidade para 40 mil presos e é exclusivo para prisioneiros que ocupam altas posições na quadrilha Mara Salvatrucha, ou MS-13, e das duas facções do Barril 18, gangues rivais matadoras que aumentaram progressivamente o seu poder nas últimas décadas, recrutando jovens e controlando territórios, bairros inteiros, né? Elas semearam o terror, a divisão e a morte no país centro-americano, né? Centro-americano. América Central, né? Bukele divulgou a prisão no Twitter, ou X, plataforma preferida para promover os resultados do seu governo, e disse: El Salvador conseguiu deixar de ser o país mais inseguro do mundo para ser o país mais seguro das Américas. Como conseguimos? Colocando os criminosos na prisão. Há espaço? Agora sim. Eles poderão dar ordens de dentro da cadeia? Não. Conseguirão escapar? Não. É assim, né? É curto e grosso. No dia 24 de fevereiro, foi anunciado o ingresso de 2.000 internos na prisão, e em 15 de março, mais 2.000. Bom, aí temos uma pessoa que contou, né? Tem o seu relato aí na internet, você acha, chamada Angélica, né? Ela contou que viu homens seminus correndo agachados ou sentados muito próximos uns dos outros. E ela conseguiu, não sei como, identificar o seu marido. Parece que ela viu por uma fresta do muro. Como que ela conseguiu ver, não sabemos. Ela conseguiu identificar o seu marido, um preso hondurenho de Honduras, deportado dos Estados Unidos em 2018. Ele cumpria pena por roubo nos Estados Unidos. Ele foi então para El Salvador, onde não tinha antecedentes penais. Eu o reconheci pelas tatuagens, ela disse à BBC News Mundo, que é o serviço lá em espanhol da BBC. Foram as mesmas tatuagens que o levaram à prisão por associações ilícitas. Delito que em El Salvador engloba não só os líderes ou membros das gangues, mas também aqueles que obtêm proveito indireto das relações com as gangues. Diversos meios de comunicação já visitaram o Secote, mas as informações públicas sobre as condições dos que ali vivem são poucas. Existem vídeos oficiais do governo e da imprensa autorizada, fotografias e entrevistas com autoridades e dados de um técnico anônimo envolvido na construção da prisão, né? Bom, a ideia de haver frestas em certos muros, bom, não se pode confiar muito nisso, né? Uma vez que tudo é extremamente vigiado. O serviço em espanhol da BBC conseguiu recriar detalhes da mega prisão. Vamos ver. Veja só, o Secote tem 256 celas. Mas olha só, cada cela possui 3 paredes de cimento e 3 grades, né? As camas são placas metálicas, não há colchões, né? O teto é uma cerca de arame, não é possível se pendurar nele, né? Os presos podem ser observados desde o teto pelos agentes penitenciários, né? Para a higiene e a lavagem de roupa, os internos usam a água de 2 pias, cujo fornecimento é controlado do lado externo. Existem 2 sanitários, nenhuma privacidade. Não há janelas, não há ventiladores, não há exaustores. Se o Secote atingir sua capacidade de 40 mil presos, cada cela, veja bem, pode abrigar até 156 prisioneiros numa cela. Em uma cela, tá? E tem 2 pias, né? 2 sanitários, não há ventiladores, não há janelas, não há exaustores, né? A cama é um cimento, né? Bom, segundo o engenheiro Héctor Saldanha, em entrevista para a revista colombiana Semana, realizada dentro do Secote, cumprimos com as normas internacionais em nível latino-americano. Cada preso tem um espaço de 2,5 metros quadrados. 2,5 metros quadrados, né?
Contudo, se cada cela mede 7 por 4 por 12 por 30 metros, ou seja, se cada cela mede 91 metros quadrados, caso a cela esteja no limite de 156 presos, haverá 58 centímetros por pessoa. A pessoa não consegue se deitar. É claro que é preferível estar morto do que vivo nesta cela, na minha opinião, né? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha recomenda no assunto água, saneamento, higiene e habitat das prisões, ele recomenda 3,5 metros quadrados por prisioneiro em celas grupais. Os vídeos oficiais mostram uma fábrica onde os prisioneiros trabalhariam. Veja, as autoridades explicaram que as celas foram pensadas para que os presos passem nelas o maior tempo possível. Eles vivem lá na cela. E só saiam da cela para a sala de audiências por videoconferência ou para o isolamento total numa solitária, né? Bom, nas celas comuns, veja, a luz vem dos tetos curvos dos pavilhões. Também do teto vem a única fonte de ventilação, né? Em um país onde a temperatura habitual, a temperatura normal, dificilmente é menor do que 30 graus, né? Uma umidade relativa do ar em torno de 60%. Na solitária, isolamento total, né? Existe apenas uma placa de cimento, que é a cama, uma pia e um sanitário. O vice-ministro de Justiça de El Salvador, Osiris Luna, destacou em um vídeo promocional que o preso na solitária fica no escuro, exceto por um pequeno orifício redondo no teto. Portanto, esta prisão é, por essência, um sistema de punição total. Ou seja, o condenado está ali para morrer em condições penosas, né? No Secote não existem pátios, não existem áreas de recreação, né? Isso infringe as regras para o tratamento de detentos aprovadas em 2005 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. As normas da ONU são conhecidas como regras de Mandela, em homenagem ao ex-presidente sul-africano, talvez o preso mais conhecido do século XX, né, o Nelson Mandela, né, que conseguiu vencer o apartheid lá na África do Sul, né. Bom, as normas da ONU, veja, fornecem diretrizes para evitar tratar seres humanos condenados de forma extremamente cruel e vingativa até a morte, né. As normas também estabelecem que todo detento deverá ter pelo menos 1 hora de área de exercício adequado ao ar livre. É a regra de número 23, né. O Secote não tem espaços conjugais, né? Ao contrário de outros centros penais, né? Não existem visitas íntimas, nem familiares, né? Os presos não estão ali para uma lua de mel, né? E também não recebem nenhum tipo de visitas de ninguém, nada, nada. O Secote é um lugar de concreto e aço para as pessoas morrerem, onde existe um cálculo maquiavélico para eliminar os presos, sem a necessidade de aplicar formalmente a pena de morte. Não se sabe exatamente quantos presos há ali, né? Se apenas os 4.000 observados nos vídeos das 2 transferências, né, ou se houve outras transferências, pouco se sabe, né? Os critérios das transferências para o Secote não são públicos e existem dúvidas sobre a identidade dos presos, se foram detidos durante o regime de exceção ou se são membros de gangues que estavam cumprindo pena em outras unidades, pouco se sabe, né? Não são conhecidos detalhes sobre as rotinas de alimentação dos prisioneiros. Não se sabe se existe cozinha, refeitório, enfermaria ou salões para os internos. O que se sabe é, para construir a unidade, o governo comprou 166 hectares de terra nas proximidades do município de Tecoluca, no departamento de San Vicente, no centro de El Salvador. Então, o Secote fica a 74 quilômetros a sudeste da capital do país, San Salvador, capital de El Salvador, em uma região rural onde moram ali agricultores e que tem plantações de milho e feijão nos arredores. A prisão foi construída em apenas 1 ano. O ministro da Justiça, lá, o Gustavo Villatoro, disse que foi possível construir a prisão em 7 meses graças à união dos maiores construtores do país. Muitas obras de construção, de desenvolvimento urbano, de prédios de apartamentos de El Salvador ficaram sem mão de obra durante a construção do Secote. Era prioridade total construir essa prisão, né? Em dado momento da construção, faltava até cimento em El Salvador, pois já estava tudo absorvido pela construção do mega centro prisional, né? Pouco depois da inauguração do Secote, a BBC News Mundo conversou com o ministro. Olha,
para nós, né, o ministro diz, né, para nós, o presídio representa o maior monumento à justiça que já construímos. Não há nada a esconder. Bom, a não ser os presos, né? Para lá irão os membros dessas organizações terroristas, ele disse. Não é lugar para a detenção de base social de trabalhadores, né? Os trabalhadores irão ficar em outras prisões, onde terão programas de reabilitação para que possam trabalhar. No Secote, não. Para os que vão para lá, temos com os salvadorenhos o compromisso de que eles nunca mais retornarão às ruas. Como é a vida nas imediações do Secote? Vamos fazer o relato anônimo aqui de um jornalista investigativo. Existe uma lanchonete, a única em um raio de quilômetros, localizada no cruzamento entre a estrada principal para Tecoluca e a rua que leva ao centro penal. Já no início do dia em El Salvador, às 6 horas da manhã, estão ali na lanchonete tomando café meia dezena de agentes penitenciários do Secote, além de policiais e militares dos postos vizinhos. Em uma das mesas, a cerca de 500 metros, é possível ver os postos de controle para o acesso às instalações da prisão. Um policial de óculos escuros mexe sua xícara e confirma que, desde janeiro, aumentou o contingente de segurança na região. E aí ele diz, nem El Chapo Guzmán, famoso pelas suas fugas espetaculares de prisões de segurança máxima, poderia escapar do Secote, garante o policial, otimista, né? Pouco antes do meio-dia, 8 mulheres enchem a pilha de embalagens de poliestireno com frango assado, arroz e 2 tortilhas que servirão de almoço para o pessoal do Secote. Enquanto isso, tomaram ali o caminho sem asfalto que leva à comunidade chamada Buen Amanecer, né? Veja só o relato. É uma região de casas de folhas metálicas e piso de terra. Seus habitantes se mudaram para lá cerca de 2 anos atrás porque o terreno foi cedido, né? Mas não tem escritura. Dali pudemos, quer dizer, eles que estão dizendo, né? Pudemos distinguir entre as árvores, sob o imponente vulcão Chichontepeque, 2 torres de vigilância da mega prisão e o brilho do teto curvo dos seus pavilhões. É impossível chegar mais perto que 500 metros. É por isso que eu duvido lá do relato da pessoa que enxergou lá dentro por uma fresta, né? O complexo penitenciário tem 23 hectares construídos. Conta com 8 pavilhões ou módulos de 5.446 metros quadrados, com 32 celas cada um. Então, veja, são 8 pavilhões com 32 celas cada pavilhão, né? 256 celas ao todo, né? 2 cercas de segurança perimetrais de malha de arame totalmente eletrificadas e 2 muros de concreto armado circundam as instalações. Existem 19 torres de vigilância. O ministro Villatoro destacou que as instalações e os presos serão vigiados por 1.000 agentes penitenciários e 250 oficiais da Polícia Nacional Civil de El Salvador. 600 membros das Forças Armadas são encarregados de vigiar o anel externo da prisão. Terminado seu descanso e antes de dirigir-se ao seu posto, o policial de óculos escuros admite que sua vida melhorou muito nos últimos meses. Aí ele diz, antes eu precisava ir buscar os bandidos nas suas casas, com tudo o que isso representava. Agora passo o dia nos postos de vigilância, tenho tempo de tomar um café. A questão das detenções arbitrárias é tema de conversa recorrente entre os moradores dos bairros construídos sobre o que antes era a linha do trem, ao lado dos rumores sobre a água suja do Ribeirão que estaria correndo desde a construção do Secote. Veja aí. Dizem que em algum momento eles serão desalojados para a construção de uma prisão feminina na região, né? Bom, desde o início do regime de exceção, 68.294 pessoas foram presas, segundo os números mais recentes publicados pelo Ministério da Segurança de El Salvador em 2023. Bom, veja só, o Secote é a prisão mais simbólica e temida, talvez, do mundo, mas a maioria dos presos de El Salvador não está ali, e sim em outras prisões, em detenção preventiva. Antes mesmo do Secote, El Salvador já liderava as estatísticas globais dos países com mais detentos, e seu sistema penitenciário sofria de superlotação crônica. Com exceção dos Estados Unidos, El Salvador é o país que mais aprisiona no mundo, com uma taxa de encarceramento de 1.086 a cada 100 mil habitantes, sem incluir aí a maioria dos 70 mil presos desde o início aí do regime de exceção, né?
Então tem mais ou menos 70 mil presos lá no Secote, né? Mas tem muitos mais presos em outras prisões que não são tão top como essa daí, né? Em 2016, a Corte Suprema Salvadorenha declarou inconstitucional a superlotação dos presídios, determinando que ela fere o direito fundamental à integridade pessoal. Para tentar reduzir a superpopulação, foram inaugurados 9 centros penitenciários entre abril de 2015 e março de 2019. E assim aumentaram a capacidade do sistema penitenciário em 16.296 vagas. Mas é como você tentar estancar uma hemorragia usando esparadrapo, né? Antes, aí veja só quem diz, ó. Aqui eles entram saudáveis e saem quebrados, saem doentes, afirma um policial enquanto monta a guarda na entrada do Centro Penal La Esperanza, conhecido em El Salvador como Mariona, na capital do país, é uma outra prisão, né? O Secote é a primeira prisão construída no governo de Bukele. O presidente insistiu que o centro tem a disposição tecnológica de ponta de uma prisão de primeiro mundo, ele se orgulha, que inclui sistemas de scanner na entrada para detectar qualquer objeto ilegal e uma vasta rede de controle e vigilância, incluindo uma sala de armas com um arsenal enorme. Mas nem todos compartilham esta opinião, hein? Embora ele tenha alguns elementos mais avançados, não é moderna, diz Abraham Abrego, diretor da Cristosal, a principal organização de defesa dos direitos humanos da sociedade civil de El Salvador. Veja o que diz este defensor dos direitos humanos. Veja, ela não é inovadora em relação aos mecanismos de reinserção, de reabilitação. É basicamente um mecanismo de castigo total, puramente punitivo e vingativo. É uma lógica puramente medieval. Não tem nada de moderno ou contemporâneo nisso, é difícil discordar, né? O mais medonho é ver pessoas que se dizem cristãs, católicas, religiosas, etc., defendendo ferozmente esse tipo de prisão. Veja, eu não estou negando a dureza da prisão, a sua natureza puramente punitiva. Veja, existe um limite aí para o crime, além do qual é necessária a exclusão social total, né? Por exemplo, eu entendo que serial killers devem ser completamente isolados, né? Mas eu estou dizendo que esse tipo de prisão é o limite da punição, não é algo cristão, eu diria. Absolutamente. Ali o perdão já se esgotou completamente. Aí você pode falar realmente em inferno, o inferno realmente existe, né? Pessoal, acho que esse texto aí tá de bom tamanho. Bom, hoje eu não vou ter outras análises, né? Provavelmente eu vou amanhã abordar a questão da ameaça que Trump faz às pessoas mais martirizadas da Terra, que são os palestinos lá na faixa de Gaza, como se não fosse pouco, destruir suas igrejas, escolas, hospitais, bibliotecas, museus, templos, né? Como se isso fosse pouco, né? E destruir seus lares, seus prédios, suas casas, as dezenas de milhares de civis, né? Pelo fato de serem palestinos, né? Como se isso fosse pouco, Trump diz que vai entrar com os dois pés, que vai entrar arrebentando. Ele disse que vai acabar com tudo em apenas um dia. Bom, provavelmente eu vou trazer este tema no vídeo de amanhã. Está vendo aí muitas controvérsias agora e já existe um colosso de gente criticando o Trump, né? Bom, isso era de se prever, né? Bom, pessoal, então hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, dá o like aí no nosso vídeo. Verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Traga um seguidor para o canal. Compartilhe nas suas redes se você gostou do vídeo, querendo ajudar o canal apenas através do Pix na descrição do vídeo. É um vídeo de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Então, hoje chamou a atenção também essa questão da prisão das prisões, aí a prisão talvez mais punitiva e medonha das Américas, talvez do mundo, né? Onde é impossível escapar, onde a luz nunca se apaga, né? E interessante porque o Marco Rubio disse que levar presos americanos, eu espero que não leve nenhum brasileiro, né? Tem que pensar no Brasil, né? Que oferecer as prisões aí para os bandidos, os criminosos, talvez até mesmo os imigrantes ilegais dos Estados Unidos para ficar preso em Secote é uma oferta de amizade.
né? Que tipo de amizade que é, né? Bom, então vamos orar, pessoal. Vamos ver se esse mundo ainda pode ser melhorado, né? Nós continuaremos tentando. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Até a próxima e fiquem com Deus.